contato com os quadrinhos, eu acho que pelo que eu vejo na casa da minha mãe de fotos, eu tinha, sei lá, 3, 4 anos, mal lia, e tem uma foto na casa da minha mãe comigo, bem pivete, bem moleque, segurando uma revista do Tio Patinhas, não sei nem se era acho que devia ser da Abril, provavelmente, num formato um pouco maior, tá? Então, já são mais de 40 anos, de algum modo, de relacionamento com o gibi. Agora, os quadrinhos como objeto de pesquisa são uma coisa bem mais recente, de 2004, 2005, quando alguns alunos aqui do curso de comunicação me procuraram pedindo para reabrir a oficina de quadrinhos, né? A oficina era um projeto de extensão que existia até o ano 2000, com o professor Geraldo Jesuíno, e com a aposentadoria dele, o projeto ficou parado, né? E nessa retomada com a oficina de quadrinhos, aos poucos fui comprando alguns livros teóricos sobre quadrinhos, tendo contato com alguns títulos clássicos também da área de quadrinhos, e foi começando a me interessar até se tornar um objeto de pesquisa. Primeiro era uma grande responsabilidade, né? Porque, paradoxalmente, eu não fui aluno da oficina de quadrinhos quando o Jesuíno estava à frente dela, né? Muitas pessoas me perguntam, você foi aluno da oficina, né? Eu falei, não, eu tinha uma banda de rock, meus interesses eram outros na época, não era exatamente quadrinhos, era até uma banda de rock, pegar umas minas, coisa e tal, mas enfim. Então tem essa responsabilidade de substituir o professor Geraldo Jesuíno, ou dar continuidade ao trabalho dele, tá? E também uma responsabilidade porque você, como a gente faz um processo seletivo, né, para ver as pessoas que podem trabalhar aqui com a gente, a oficina sempre tem uma procura considerável de pessoas interessadas, né, por diversos motivos, desde a pessoa que passa a aula desenhando durante a aula no caderno, com caneta Bic, não sei o quê. São os pais que ligam e dizem assim, olha, eu quero mandar meu filho fazer alguma coisa sábado de manhã, posso mandar ele para aí? E as pessoas que curtem quadrinhos mesmo, mangás, gibis de heróis, gibis infantis. Então você tem um universo muito grande, e até para fazer a seleção desse pessoal para colocar numa sala de aula, fazer eles produzirem, experimentarem, discutirem quadrinhos, dá um certo trabalho também. É uma responsabilidade grande, mas é uma responsabilidade legal também. As dificuldades são aquelas inerentes a qualquer curso de extensão na universidade, né? Se a gente pensa em universidade baseada num tripé ensino, pesquisa e extensão, geralmente a extensão acaba sendo muitas vezes o primo pobre ou o patinho feio, né, dessa trinca. Você tem muitos incentivos para atividade de ensino, para atividade de pesquisa. Agora, um pouco mais recentemente, que estão tentando também dar um certo peso, uma certa importância maior para a extensão. Mas a extensão geralmente tem menos bolsas que pesquisa, por exemplo. Tá? Apesar da universidade ter tentado aumentar o número de bolsas, mas aumentou também o número de cursos, né? Então a concorrência acaba ficando maior. E falta, a meu ver, uma maior articulação entre os cursos de extensão. Como tem na pesquisa, você tem encontros universitários para as pessoas apresentarem o resultado das pesquisas, e a extensão por ser olhada com um pouco mais de carinho também, a meu ver, dentro da universidade. Acho legal que exista a extensão como espaço de proximidade com a comunidade, com as pessoas que por algum motivo não podem estar na universidade. Eu acho bacana essa interface, mas acho que ela podia ser um pouco mais bem olhada, mais bem cuidada dentro da universidade. A maior dificuldade da gente hoje na oficina é você ter bolsistas para poder ajudar, né? A oficina já está começando a se estabilizar como um projeto que as pessoas conhecem, sabem que existem, e começam a aparecer outras demandas. Então, de repente, não são só as atividades da oficina, você acaba tendo outras atividades também. Pessoas que a gente queria um curso da oficina de quadrinhos para uma outra instância aqui da universidade, para uma outra instituição. Então, trabalhar como professor coordenador com apenas um bolsista, às vezes é meio complicado, não dá tempo de você gerenciar tudo do jeito que você gostaria. Para
ser bem sincero, eu acho que boa parte dos colegas, não vou dizer todos, até porque tem colegas que trabalham no jornalismo que gostam de quadrinhos, efetivamente, mas eu acho que a maior parte dos colegas ainda não olha para os quadrinhos com a mesma atenção que olha para os fenômenos do cinema, da televisão, por exemplo, dos artistas que trabalham nessas áreas, tá? Não sei se em parte é por preconceito, não sei se em parte é por desconhecimento, não sei se em parte é pelas duas coisas, tá? Mas eu acho que essa cobertura cultural no que se refere em quadrinhos, com algumas pouquíssimas exceções, ela ainda é muito falha. Assim, acho que a maior parte do pessoal que dá de quadrinhos geralmente é de material de agência de notícia, que vem da agência da Folha, do Globo. Eu não vejo assim uma cobertura mais sistemática da área de quadrinhos, em geral. Acho que tem um grande déficit. Isso se reflete quando essas pessoas vêm para cá e as pessoas têm, mas quem é Ed Barrows, quem é fulano, quem é Beltrano? Então as pessoas não têm esses referenciais, né? Esse pessoal também não participa de reality show, né? De Faustão, coisas do gênero. Então eles apenas trabalham nas áreas deles e, infelizmente, os nossos colegas de imprensa ficam a dever nesse quesito, que é a cobertura da área de quadrinhos. Olha, a gente pode dizer que ela, vamos dizer que ela está se concretizando ainda muito timidamente, tá? Você teve, no final do século passado, alguns trabalhos orientados na área de quadrinhos, até porque tinha o professor Geraldo Jesuíno, né? Com a saída dele, isso murchou um pouco, vamos assim dizer, e agora tem meio que retornado aos poucos. A gente já teve alunos que trabalharam aqui com a questão do quadrinho institucional, a questão da representação da oralidade do som dos quadrinhos. Tem um aluno agora que está trabalhando a questão do silêncio nos quadrinhos. E tem também os temas que são mais ou menos conexos, né? A charge, a caricatura. Então, de vez em quando aparecem pessoas que trabalham dentro dessa área. O próprio Daniel Brandão foi me orientando, trabalhou com a questão da narratologia, do Watchmen, a análise da narrativa. Então você tem pessoas que têm interesses pontualmente em analisar os quadrinhos, né? Mas nada a ponto de ter algo mais ou menos ainda muito sistematizado. Você tem iniciativas individuais. Tenho um trabalho com pesquisa aqui. A Tessia Montenegro, lá do curso de Letras, também tem um projeto de pesquisa sobre um quadrinho português. Tem outro professor na Unifor, o Márcio Axelrad, que trabalha com humor, talvez tenha alguma interface com os quadrinhos. Então você tem coisas mais ou menos pontuais. Assim, seria legal se a gente tivesse, sei lá, algum grupo de estudos, de pesquisa, linha de pesquisa em pós-graduação, alguma coisa do gênero que conseguisse mobilizar as pessoas em torno do tema, tá? Até porque no Brasil está se tornando cada vez mais comum a existência de eventos ligados à área de quadrinhos. Apesar de eu gostar de vários outros heróis, como o Hulk, o Cavaleiro da Lua, que eu acho um personagem interessante, mas de certo modo o Homem-Aranha, não sei, parece clichê pra caramba, né? Mas o Aranha talvez seja aquele personagem que boa parte das pessoas, quando é adolescente, se identifica com o personagem, ou se identificou numa fase da cronologia do Aranha, né? O cara que tinha que estudar, que tinha que compatibilizar os estudos com o trabalho, morando com a avó, tentando descolar uma namorada ou não sei o quê. Então, esses problemas e dilemas que o Stan Lee tão bem tentava colocar nos personagens dele, acho que isso aí é o que faz com que a gente tenha uma identificação grande com o Homem-Aranha, né? E o Aranha tem uma outra coisa boa nos quadrinhos, que é geralmente ter bons roteiristas. Assim, você pode questionar um ou outro arco ou fase do Homem-Aranha, mas no geral ele teve bons roteiristas e roteiristas que conseguiam trabalhar bons diálogos para ele, tá? E boa parte da empatia de um personagem diz respeito aos diálogos que você ouve saindo da boca dele, né? Frases marcantes, frases interessantes, determinadas ações. Então, eu acho que no universo dos quadrinhos o Homem-Aranha é quem talvez preencha melhor esses requisitos.
termos de narrativa, dramaticidade e mudança de perspectiva do personagem, essa fase que o Peter Parker, o Aranha, se relaciona com os Stacy, né, com o Capitão Stacy, depois com a Gwen Stacy, os dois morrem, eu acho que foram fundamentais para ajudar a lapidar um pouco da personalidade do personagem dali para frente, né? Assim, tanto que até hoje vira e mexe, os roteiristas, os bons e os ruins, né, retomam, tiram lá do fundo do baú a Gwen Stacy, não sei o quê, como essa coisa mal resolvida do Parker em relação a ela e com a própria Mary Jane, né? Então eu acho que, e até pro contexto da época, eu lembro que a capa do Aranha original dizia que quando essas pessoas vão morrer, não sei mais lá o quê, tinha um quê meio de Hitchcock na capa do Homem-Aranha. Então foi a mesma fase que se falava em drogas, o filho do Norman Osborn envolvido com drogas, então foi se a gente pensar que isso foi feito nos anos 60 para os anos 70, tá? Era até muito ousado para a época, tanto em termos de temática quanto em termos de narrativa. Então, para mim, por mais que possa talvez parecer datado hoje para alguns, para mim acho que é um dos grandes momentos do Aranha. Essa coisa dos bonecos, ela começou muito por acaso, né? Eu ministrava a disciplina de pesquisa em comunicação, né, para o pessoal do jornalismo, e eles tinham que discutir, tinham que definir qual o tema da monografia, né, para a conclusão de curso. E eles tinham muita dificuldade, alguns, na escolha do tema. A gente começou a fazer algumas aulas, inclusive fora da sala, ao ar livre, ali no pátio, fazia uma roda, a gente conversava. E os alunos, ainda assim, alguns não relaxavam. Aí um dia, eu falei, vou levar uns bonecos para ver se o pessoal desconcentra, se relaxa. E levei uns 2 ou 3 bonecos, não lembro agora exatamente quantos. E a pessoa diz, olha, o pessoal está travado, não consigo pensar em nada, não sei o quê. Ela, então um boneco vai brincar, vai colocar ele em poses aí, então a gente conversa aqui. E durante a aula, no meio do caminho, eu falei assim, professor, tive uma ideia, tive um insight aqui. E aí vi que em alguns outros momentos isso acontecia também. Tá? Eu falei, bom, não sei se a pessoa desconcentra, começa a mexer com a figura de ação, e aí o inconsciente começa a trabalhar por ela, que às vezes o inconsciente trabalha melhor do que o consciente pra gente, às vezes, né? E aí eu comecei a trazer de vez em quando, trazia, colocava 1, 2, mostrava o pessoal e ficou meio com uma espécie de marca registrada. O professor que anda com os bonecos ali, coisa estranha, gente. Todo mundo diz que colecionador diz que o melhor é que ele ainda não tem, né? Ele vai atrás ainda, né? Mas tem tanta... Com o universo hoje, assim, eu digo universo cultural, que você tem muitos bonecos de ação em cima de personagens de filme, né? O Al Pacino do Scarface, o Don Corleone, Darth Vader, o Exterminador do Futuro, o Robocop. Cara, é difícil você dizer qual que você não tem, porque você não sabe o que vai aparecer ainda também na área da ficção, né? Nos quadrinhos ou no cinema. E provavelmente algum desses que você venha se interessar pelo personagem, você também vai querer uma versão dele em forma de figura de ação, né?